teremos agora, continuando o primeiro Senab em São José do Rio Pardo, damos início à parte técnica desse seminário. E o primeiro painel é de um tema muito importante. Ó, o seu Ademir recebendo a homenagem dos jovens agricultores do futuro. Muito merecido, seu Ademir. Continuando, então, o primeiro painel será do tema Novos produtos e oportunidades de mercado para a beterraba no Brasil. E para moderar esse primeiro painel, gostaríamos de convidar a doutora Eliane Gomes Fabri. A doutora Eliane é graduada em agronomia pela Unesp de Ilha Solteira, em São Paulo. Ela tem mestrado e doutorado em agronomia pela Exalc, da USP, em Piracicaba. E atualmente, doutora Eliane é pesquisadora científica, diretora do Centro de Horticultura do IAC. Trabalha com pesquisa na área de plantas aromáticas e medicinais para extração de óleos essenciais, chás e condimentos. E a doutora Eliane também faz pesquisa com plantas produtoras de corantes naturais. Chega para cá, seja muito bem-vinda, doutora. Eliane, muito obrigado. Agora o show está com você, Eliane, que vai chamar os próximos painelistas. Cibele, deixa eu te ajudar a descer. Muito bem. Olá, bom dia a todos, quase boa tarde. Teremos agora, então, esse painel sobre novos produtos e oportunidades de mercado para a beterraba no Brasil. É um assunto bastante importante, né? Mostrando que a beterraba não é apenas para consumo in natura, né? A partir de um cozimento, como as pessoas normalmente pensam que é utilizada. Então, não vou me alongar e vou deixar para que os nossos palestrantes nos mostrem os novos rumos e oportunidades de negócio para a beterraba. Teremos como palestrante sobre produção de microverdes e baby leaf de beterraba, o Dr. Luiz Felipe Villani Purquério, engenheiro agrônomo, formado pela Unesp Jaboticabal e também mestrado pela mesma instituição, doutor em agronomia pela Unesp de Botucatu, é pesquisador científico do Instituto Agronômico no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Horticultura, docente do programa de pós-graduação em Agricultura Tropical e Subtropical, também do Instituto Agronômico, o IAC, em Campinas. Atua com pesquisas na área de olericultura, fitotecnia, nutrição de plantas, cultivo vertical indoor, cultivo sem solo, fisiologia das plantas cultivadas. E é coordenador do laboratório de cultivo vertical indoor lá no IAC. É organizador do workshop Urban Farm. Também bolsista, foi bolsista do CNPq, tá? No período de 2009 a 2021. Doutor Felipe, a palavra é sua agora. Alô, alô, bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Então tá bom, estou muito feliz de ver os jovens agricultores aqui, todos presentes. E eu gostaria de agradecer muito a comissão organizadora, na pessoa do Ney, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que nós estamos desenvolvendo no Instituto Agronômico aqui, tá bom? Então o pessoal me convidou para falar um pouco de produção de microverdes e baby leaf de beterraba. Mas quem sou eu? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou engenheiro agrônomo e eu trabalho com nutrição de plantas e cultivo protegido. Aonde? No Instituto Agronômico. Essa foto que vocês estão vendo
é da instituição de pesquisa mais antiga do Brasil. Ela está fazendo 138 anos. E eu fico aqui, ó, no Centro de Horticultura. Essa imagem que vocês veem à direita, quando não tinha esse carinha aqui para tirar foto, e eram feitas as plantas, o melhoramento, o IAC contratava pintores e escultores para fazer o registro desses materiais. E ficava registrado na forma de pinturas. E onde que eu fico? Eu fico ali, ó, na Fazenda Santa Elisa, uma fazenda de 702 hectares dentro da cidade de Campinas. Mais precisamente, escondido ali debaixo daquelas árvores. Lá nós temos o laboratório de cultivo indoor. Então, tá aí algumas imagens do que eu faço. Esse é meu laboratório hoje. Então, nos últimos 5 anos, eu diminui um pouquinho o trabalho com cultivo protegido, mas continuo forte na nutrição de plantas. E nós estamos pesquisando como fazer plantas, alimentos, insumos para a agricultura convencional, que são mudas, principalmente com iluminação artificial. Então, essa é uma das salas, nós utilizamos estantes na vertical com iluminação, uma outra sala com baunilhas, diversos sistemas de produção, aeroponia, hidroponia, e aqui uma oficina de apoio que nós temos com prototipagem 3D, com impressão 3D, para quem gosta dessa área também. Então, fica meu convite. Quem se interessar, vamos visitar o IAC, vamos tomar um café lá comigo e nós conversamos um pouquinho mais, tá bom? Mas o pessoal me convidou para falar de novas oportunidades. Esse é o tema aqui da nossa fala hoje. Então, está aqui a rainha do nosso evento, né? A raiz de beterraba. Mas será que nós podemos ter outras oportunidades com a planta de beterraba? Na Europa é muito comum, ó, comer folha de beterraba. Depende do lugar. No Brasil a gente come folha de beterraba também, né? Tem até um selinho de orgânico nela ali, né? Mas será que eu não posso me alimentar de folhas jovens? Mas em cima nós temos as microverdes e embaixo a baby leaf. E falando de oportunidade, será que nós não podemos fazer cultivo indoor para produzir isso? Então, vocês estão vendo uma estante ali com muda de cana-de-açúcar. Os últimos 3 slides da palestra, eu vou tocar nisso para vocês. Mas o que é microverde? O que é baby leaf, para quem não conhece? Eu já trabalhei um pouco com isso. Hoje eu não estou muito focado nessa área, mas tem muitos produtores já nessa área. Então, basicamente é isso aqui, ó. É uma planta jovem. O que essa linha mostra aqui, ó? Mostra os brotos, que tem um ciclo de 4 a 10 dias. A microverde, um pouquinho mais velha, de 7 a 21 dias. Tem as cotiledonares expandidas, as folhas. E a baby leaf um pouquinho maior. Depois as plantas chegam na maturidade horticultural, que chama, ou na planta adulta, que varia o ciclo é mais longo dela. Então, basicamente, são plantas jovens. É o filé mignon, e elas têm várias características interessantes, principalmente a carga nutricional. Então, por que microverdes e baby leaves? Alguns motivos aqui para nós consumirmos, produzirmos, pensarmos nessa linha de mercado. É um produto visualmente diferenciado, atrativo. Nós podemos brincar com cores, com sabores, é prático. Nós podemos consumir isso de maneira muito rápida, embalado numa embalagem limpa, pronta para o consumo, porque cada vez mais nós temos menos tempo para preparar as refeições. De alto valor nutricional. Se eu pegar a contraparte adulta, sempre o valor nutricional é maior. E nós podemos usar para diversos fins, alimentação infantil. Eu tenho uma filhinha de 5 e uma de 7. Quando eu produzia microverde, elas tinham 3 e 5. Elas comiam assim, ó, um atrás do outro, porque é saboroso, é crocante, é colorido, é atrativo, é diferente. E principalmente a bagagem nutricional. Como me deram só 20 minutos para falar hoje, eu não vou conseguir me aprofundar na parte nutricional, mas eu vou deixar bastante coisa para vocês estudarem e irem atrás. Então, alguma diferenciação para vocês entenderem.
Os brotos, microverdes e baby leaf, o ciclo é diferente, aumenta o ciclo. O que a gente come de broto? A plântula inteira com raízes, a microverde só as folhas e baby leaf também. Como que eu cultivo? O broto, água e substrato. Já a microverde e baby leaf eu preciso do quê? De um substrato para cultivar. E baby leaf, vocês vão ver, eu posso cultivar até em solo, em grande escala. Broto eu não preciso de luz, microverde e baby leaf sim. Agroquímico, proibido em broto e microverde. Baby leaf, talvez precise se eu não fizer o manejo correto. Ponto de colheita. Primeiro, antes da total expansão das folhas cotiledonares, microverde intermediário e a baby leaf são as folhas jovens já. Como que eu comercializo? O broto, a plântula toda, o microverde, a plântula cortada ou viva na bandejinha ainda, com substrato, e a baby leaf cortada. Vamos ver foto que fica mais fácil do que ficar lendo tabela. Então aqui nós podemos ver especificamente para microverde o ponto dela. A semente germina, emite a radícula, o hipocótilo levanta as folhas cotiledonares e já chegou no estágio de o quê? Microverdes, com as folhas verdadeiras aparecendo, iniciando. Aqui foto para vocês verem, esse seria o estágio de broto e esse aqui seria já o estágio de microverde. No foto, isso é repolho roxo. Então, o que é importante quando a gente fala de microverdes? A densidade de semeadura. Nós temos diversas empresas de semente aqui no evento. E eu preciso, para produzir, semente barata. O que um produtor de microverde usa em uma semana, um produtor da hortaliça adulta usa em 1 ano de semente. Tá? Então, não adianta ser semente caro. E aqui vocês veem, microverdes, eu preciso de mais de 10 mil sementes por metro quadrado. Isso vai caindo, cerca de 2 mil para baby leaf, para mini alface ou mini hortaliças 45, e quando eu chego numa planta, o que é adulta, de 16 a 25 sementes por metro quadrado. Aqui embaixo tem um ciclo de vida novamente para vocês entenderem. E o que é importante? Por que é importante essa densidade de semeadura? Para eu criar um dossel, um tapete de plantas. Então, quanto maior a densidade, mais interessante, mas maior meu custo com sementes, maior minha produção, mas também se estiver muito denso, eu tenho um problema com o aparecimento de doenças. Então, tem uma recomendação aí, que vai ficar para vocês a palestra, para diversas espécies na literatura, de quantas gramas por metro quadrado utilizar. E para a beterraba, eu trouxe para vocês uma da Pink Farms. Inclusive, vocês vão ver uma foto da Pink Farms da produção. 325 gramas de semente de beterraba por metro quadrado. Aqui é o processo que a gente faz no laboratório de cultivo indoor para fazer microverdes. Então, basicamente, não é difícil fazer. É importante aprimorar o manejo. Cada lugar faz de um jeito diferente. Então, nós higienizamos a bandeja, escolhemos o substrato, no caso, trabalhamos com fibra de coco, umedecemos, pesamos a semente, distribuímos de maneira uniforme, fazemos uma pulverização com hipoclorito ou com peróxido, que é água oxigenada, e depois nós empilhamos essas bandejas para a fase escura. O microverdes tem uma fase escura e depois tem uma fase clara para a produção. Hoje, no laboratório, o foco não é mais a produção de microverdes e baby leaf. Nós estamos trabalhando com produção de mudas, como vocês vão ver, que tem um valor agregado maior. Mas esse vídeo ilustra como nós fazemos e fazíamos, tá? Depois, vem para a fase escura. Nós precisamos empilhar as bandejas e pôr peso. Eu coloquei essas toras de madeira em cima para mostrar a força da semente, da união. Elas derrubam essas toras, viram? É só ilustrativo para vocês verem. E elas ficam empilhadas numa fase escura. E depois, quando desempilhamos, esse aspecto que vocês veem nas bandejas. Aqui nós temos 3 diferentes densidades de semeadura. E ela fica branquinha, por quê?
Porque não tinha luz para fazer fotossíntese. Depois ela vai para a luz, pode ser a luz do sol ou a luz artificial, que nem vocês estão vendo nessa estante do laboratório para produção, isso em 2022. Depois vem a fase de colheita. Então nós temos a planta produzida, ela pode estar enraizada em diferentes substratos. Ali nós vemos um repolho roxo no substrato, tem uma camada bem fina no indoor, uma camada mais grossa quando a gente está em estufa agrícola. Aqui nós temos o quê? Nós temos girassol. Girassol é um grão super interessante para produzir. Tudo que é grão é possível fazer também, ervilha. Depois vai para a colheita. Modelos. Eu trouxe 2 estudos de caso para você ver. 2 produtores reais que estão produzindo microverdes. Essa é a Pink Farms, que está localizada em São Paulo. Então, a Isabela, da Pink Farms, me mandou essas imagens para vocês verem. O sistema de produção deles já é específico para beterraba. Um detalhe da bandeja e a receita que eles estão usando. Bandejas, substrato, densidade, ciclo produtivo, eles estão tirando com 13 dias, sendo 5 empilhadas, 2 sem empilhar e 6 dias de luz. Estão produzindo aí cerca de 1,4 quilos de microverdes por metro quadrado, com valor de venda entre 300 e 400 reais o quilo. Outro modelo para vocês, Kaya Greens, fica em Olambra. Então o Hugo me cedeu também o material, as fotos. Eles já produzem o quê? Na espuma fenólica. Eles não usam substrato. Como vocês podem ver, 2 fases, um pouco mais nova e um pouco mais velha, né? Usam uma densidade diferente já na espuma, uma solução nutritiva de mais ou menos 0,7 milisiemens, e o ciclo deles é um pouquinho maior. Notem a diferença da Pink Farms. A fase de luz deles é muito maior. A Pink deixa mais no escuro. Por quê? O Hugo usa a lâmpada T8, menor intensidade do que a Pink Farms lá. E uma produtividade de 180 gramas por placa. O último modelo que eu trouxe para vocês é do Leonardo. Ele é dono da Fazendas Bioma. Então, ele já tem esse modelo de negócio de essas unidades autônomas espalhadas já em Santa Catarina, Rio Grande do Sul inteiro. Ele inventou a roda? Não. Está aqui, ó, esse slide é dele, ele que me mandou. Tem 8 modelos internacionais feitos no mundo inteiro aqui. Ele apenas aprimorou para as nossas condições tropicais. Tá? E produz com sucesso beterraba, microverdes de beterraba e várias outras. Como o meu tempo é curtinho, vamos passar para Baby Leaf. O que é a Baby Leaf? É a folha verdadeira maior. Então, o tamanho dela oferece uma diversidade de usos. Ela pode estar pequenininha em cima do canapé, até com uns 10, 15 centímetros num rechô de restaurante, para não precisar comer uma salada picada. Você pode se alimentar da folha inteira. Então, eu deixo para vocês esse capítulo aqui de livro, ó. Ele está disponível gratuitamente, que é como produzir Baby Leaf. Depois é só baixar, principalmente os jovens agricultores que estão aqui. E como que nós encontramos essa Baby Leaf, né? A venda dela? Ela pode estar embalada como espécie. Aqui vocês veem folhas de beterraba, em Portugal chama selga, mas nós já encontramos isso em diversos supermercados dentro de Campinas. Diversas espécies misturadas. A granel, pode ser comercializada a granel? Sim, em supermercados. Pode ser comercializada em feira livre, tem vários casos. O produtor coloca em saquinhos Ziploc e vende. A granel também, dentro de feiras livres, tem diversos mercados. E como que isso é produzido? Mundialmente, por causa do volume, ela é feita no campo, no solo, principalmente em regiões secas. Então, aqui vocês veem nesse vídeo, em cima no solo, aberto, e depois em estufa agrícola. Está sendo feita uma colheita a granel de Baby Leaf. Aqui. Então, é possível estar fazendo isso. Felipe, mas e nas condições do Brasil, numa região que chove? Eu posso fazer na estufa, ou eu posso fazer em bandejas. Vocês estão vendo um trabalho aqui de desenvolvimento de Baby Leaf de beterraba.
eu consigo uma excelente produtividade, beira 4 quilos por metro quadrado. Posso fazer hidroponia NFT? Posso. Beterraba e hidroponia. Aqui está um pouco feio do lado, vocês vão ver no próximo slide. Por quê? Porque foi um trabalho com condutividade elétrica. Está menor, é para estar feio mesmo. Mas olha o tamanho das folhas que ficam aqui onde está bonito. Esse trabalho aqui, ó, foi uma dissertação de mestrado que nós variamos condutividade elétrica da solução nutritiva, que é a adubação, e o espaçamento entre plantas. O que aconteceu quando a gente aumentou a quantidade de fertilizante para a beterraba? A beterraba é uma planta especial. Ela adora fertilizante. Quando nós temos uma estufa salinizada, se eu colocar a beterraba lá dentro, ela funciona como planta extratora. Então, ela responde muito e produz muito. Vocês veem a curva de produtividade ali, ó, conforme eu aumentei a condutividade elétrica, eu passei de 5 quilos por metro quadrado de folha na hidroponia. É muita coisa, produz muito. E olha aqui uma imagem do que acontece, ó. Olha a folha lá no 1,6. Olha que bonita a folha comparada com as outras. E nós estudamos também, isso aqui, lá na unidade do Thiago Factor e do Sebastião, em Mococa, a densidade de semeadura. Olha a furação ali nas calhas de hidroponia, né? Então, foi 2,5, 5 e 10 centímetros. Chegamos com 2,5 a mais de 4 quilos por metro quadrado. Produz muito. É uma alternativa de produção muito interessante, se tivesse mercado de folhas, tá? Essa tabela está naquele capítulo do livro, tem várias outras, vocês podem acessar. E para fechar a nossa fala, eu vou falar um pouquinho do cultivo indoor, que é essa nova tecnologia de produção. O que é o cultivo indoor? Eu estou pegando a área menos protegida do produtor que está em campo aberto, que está governada aos desígnios de São Pedro, né? Passando por uma estufa agrícola, que eu já tenho um guarda-chuva, uma certa proteção, e chegando numa proteção que eu forneço até a luz. Tá? Então, eu fornecendo a luz na condição tropical é muito interessante, que não tem uma coisinha que chama fotoinibição. Então, a planta ela faz o processo fotossintético dela pelo número de horas que eu quiser, ou falar para ela fazer. Então, ela fixa muito mais carbono e produz muito mais massa do que fora da estufa, fora do ambiente. Isso só é possível por causa do uso dos LEDs. O que é o LED, professor? É isso aqui, é um semicondutor que eu passo uma corrente elétrica nele, ele, puff, brilha, emite luz. E essa luz tem diversas intensidades, cores, eu tenho um timer, seto o fotoperíodo, o número de horas que eu quero, e a planta produz muito. Pode ser usada fora? Pode. Aqui um exemplo no pivô central, complementando uma produção de tomate dentro de uma estufa, ou totalmente indoor. Aqui é a biofábrica do IAC, que faz muda de cana-de-açúcar, explants. E depois nós fizemos MPB também. E aqui no laboratório, muda de alface. E por que a gente usa o cultivo indoor? Principalmente por causa disso aqui, ó, extremos climáticos, cada vez mais. Então, aqui algumas notícias, ó. Aumento da temperatura, reportagem ó, de 23, 24, na sequência, ondas de calor não vão parar. Recordes, chuva. É lá no Rio Grande do Sul? Não, é aqui, no estado de São Paulo, dentro da cidade, ó, 2025. Seca. Por causa da seca, incêndios, recorde de incêndios no ano passado. É que hoje nós estamos no friozinho aqui, faz 8 anos que a gente não tinha esse frio. E a gente esquece tudo isso aqui, né? Mas nós tivemos geada. Geada aqui um pouco, teve problema para vários produtores. Outra vantagem, verticalização no cultivo indoor. Essa foto que vocês estão vendo é microverdes de girassol. Nessa foto tem 38 quilos de comida produzida em 10 dias. É muito produtivo. Uma das grandes vantagens do cultivo indoor é a precocidade. Vocês vão ver na muda daqui a pouco. Olha aqui uma outra ideia, só para vocês terem uma ideia. Tanto que eu posso empilhar. E eu faço só comida para humano?
Não. Comida para animal. Eu posso fazer o quê? Forragem, do lado de um confinamento. E produzir muito, mas muito mesmo, verticalizado. Então, para juntar o exemplo da beterraba, eu peguei um exemplo de microverde e um exemplo de baby leaf dentro do indoor, para a gente terminar essa conversa aqui e eu mostrar um pouquinho de muda. Então, esse aqui foi um trabalho de uma dissertação que eu participei agora em 2024, da Kedna. Ela fez microverdes de beterraba vermelha e beterraba amarela, variando a luz. E olha que interessante, eu não preciso chegar na maior luz para eu ter uma economia energética para produzir muito. Então, com cerca de 100 a 150 micromol, que é a unidade de luz que eu uso, ela produziu aí, ó, 1,5 kg, quase 2 quilos por metro quadrado de microverde. Muito bom. Vamos para o próximo slide, ele demora para carregar um pouquinho. E um exemplo de, eu não tinha de beterraba para trazer para vocês, mas um exemplo de baby leaf. O que o meu aluno fez aqui, o Matheus? Ele também trabalhou com pouca luz, ele só foi até 200 micromols e aumentou a condutividade elétrica. Professor, essa planta tem a mesma idade que essa planta? Sim, 17 não, esse aqui foram 21 dias. 21 dias eu consegui produzir quase 6 quilos de folha de alface por metro quadrado. É impressionante o que a gente consegue produzir se a gente tiver uma nutrição balanceada por trás. Então, funciona? Sim, provavelmente funciona para folha de beterraba? Também. E agora, eu vou mostrar 3 slides para você, para fechar, de as alternativas interessantes do cultivo indoor, que é a produção de insumos para a agricultura convencional, principalmente mudas. Então, está aqui, ó, o pessoal da Feltrin, Luiz Gustavo, Eduardo, nós fizemos uma parceria junto com a UFSCar, o Laboratório Indoor e a pós-graduação. Os dois, eles foram alunos de mestrado, inclusive o Eduardo ainda é. E nós produzimos mudas de alface prontas, tudo aqui transplantado direto do indoor para o campo, sem desmamar, sem perda. Uma maravilha. A alface para a hidroponia e o pimentão enxertado para o campo. Eu não vou me aprofundar, porque isso é tema de outra palestra aqui. Mas nós tivemos 16 dias para produzir o que vocês estão vendo na tela. Qual que é o tempo que um produtor de alface convencional demora para produzir? Uma média de 30 dias no ano, mas nesse friozão aqui, beira 40. E o pimentão? Se eu estiver lá em Curitiba, que não tem sol, não sei se tem alguém de Curitiba aqui, chega a 60 dias quase, 57 dias. Tá? Estou vendo você deve conhecer lá. E o mais legal é o investimento que as empresas estão fazendo. Esse vídeo que vocês vão ver aqui, ó, é na unidade da Feltrin. Isso chama-se inovação. O que é inovação? Quando é desenvolvida uma tecnologia apropriada pelo setor produtivo. Essa é a sala que eles construíram de cultivo indoor, e essas são as 6 primeiras instantes que eles estão começando a rodar o experimento para mudas de alto valor agregado enxertadas. Pimentão, tomate, pepino. Então, tem um potencial muito grande. Dá para fazer só muda de hortaliça? Não. O que é isso aí? MPB de cana. Então, aquele ali, ó, porta cor-de-rosa é o símbolo do laboratório indoor. Aquele é o Mauro Xavier, é o pai da MPB no Brasil. E aqui o professor Antônio, orientador do Eduardo, que é aluno de doutorado, ele foi a primeira pessoa a fazer muda de cana indoor no mundo. Nunca ninguém tinha feito. Transplantamos direto para o campo. Com 30 dias, normalmente demora de 50 a 70 dias para fazer. Isso aqui, ó, o que vocês estão vendo naquela cidade lá no fundo? Aquele Ribeirão Preto, essa é a área da Grishow. Está transplantado lá, essa cana já foi colhida. Produção idêntica. Dá só para trabalhar no indoor com muda? Não. As empresas de sementes, tem pelo menos umas 7 aqui, ó, podem ter interesse nisso aqui, ó, Speed Breeding, SSD, Seed to Seed, semente a semente. O que isso significa? Avanço de melhoramento genético. Então, um exemplo, ó, uma muda, ó, 17 dias foi transplantada para os vasos. 23 dias, adulta,
no ponto horticultural, pronta para comer, estaria na bandeja do produtor. Começa a sementear com 56 dias. 66 dias, vamos ver se meu vídeo roda. Ele virou. Mas aqui, ó, com 82 dias, semente pronta. Eu plantei a semente. Avanço. Quanto tempo demora se eu for fazer isso de maneira convencional? O dobro. 150, 180 dias, mais ou menos. Então, olha o potencial para as empresas de semente. Só de hortaliça, não, de qualquer planta. Então, a mensagem final, é o que eu estou mostrando para vocês aqui, é novo. Então, hoje ainda é um processo em desenvolvimento. Mas nós temos muitas oportunidades de negócio e pesquisa para fazer esse desenvolvimento na iniciativa pública e na iniciativa privada. Eu gosto de trazer essa analogia e falar um pouquinho do cultivo protegido e da hidroponia no Brasil. Eles entraram há mais ou menos 20, 30 anos no Brasil. E hoje, se eu pegar meu telefone celular e ligar para as empresas de Olambra, amanhã eu tenho uma estufa com sistema hidropônico NFT aqui. Teve um tempo de amadurecimento. Tanto que essa área aí, ó, é a maior feira de hortaliças da América Latina. É a área externa da Hortitec. É a área do quê? De cultivo protegido e hidroponia. É a área da feira que mais cresceu nos últimos anos. Por quê? Tempo de amadurecimento da tecnologia. Então, o que eu estou mostrando para vocês hoje aqui, ó, já dentro da iniciativa privada, tá? Apropriado pela iniciativa privada, precisa de um tempo de amadurecimento. Até nós temos fornecedores, pessoas que possam nos auxiliar o produtor. Então, eu deixo de mensagem aqui, ó, quem se interessar nessa área, venha tomar um café comigo no IAC, participem do workshop de horticultura, de Urban Farming. Ele é anual, essa imagem é do último que nós fizemos, dia 29 de maio. Tá? Nós tivemos, agradeço, vários parceiros. O próximo está agendado para dia 28 de maio do ano que vem. As empresas que quiserem participar estão extremamente convidadas. E quem quiser colocar o QR Code aí, nós temos uma fanpage, que é a portinha cor-de-rosa. Tudo as atividades que nós fazemos aí no laboratório. Vamos colocando e interagindo com vocês aí nessa divulgação. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, de maneira bem rápida, dentro do tempo que foi me dado. E eu estou aqui disponível para discussão. Muito obrigado.